A União dos Advogados do Brasil organizou uma live para ouvir grandes nomes do direito contemporâneo e discutir o impacto dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Em sua participação inicial, o procurador Dr. César Dario Mariano da Silva explicou que os inquéritos, assim como quaisquer provas que possam ser neles produzidas, são completamente nulos, por não se conformarem com as regras que regem o direito. O procurador deu uma aula de direito explicando detalhadamente por que os inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes são natimortos. Assista. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito para falar de um tema tão pontuante nos dias atuais, que é o famoso inquérito judicial das fake news. Tenho acompanhado esse inquérito desde o seu nascedor, publiquei diversos artigos sobre ele no estado de São Paulo, em outros páginas do Facebook. Fiquei muito surpreso quando ter visto o inquérito judicial, algo até então inimaginável, instaurado de ofício por meio de uma portaria do presidente do Supremo Tribunal Federal. E no primeiro artigo que eu escrevi sobre esse tema, eu já dizia que era um inquérito natimorto. É um inquérito que só poderia ter um destino, o arquivo. E, inclusive, o ministro Marco Aurélio, no seu voto vencido, quando se discutia a constitucionalidade ou não deste inquérito judicial, também fez menção a isso, que é um inquérito natimorto. E é natimorto porque ele é viciado desde o início. O magistrado, no que tange a fase investigatória, ele não pode instaurar nenhuma investigação de ofício. Ele depende, em razão da inércia da jurisdição, ou de requerimento do Ministério Público, ou de representação da autoridade policial, e ele só vai atuar quando houver a chamada reserva de jurisdição, quando houver necessidade de intervenção do órgão judicial. Então, expedição de mandados de buscas, quebra de sigilos, decretação de prisões cautelares. Em razão da inércia da jurisdição, o magistrado ele não age de ofício na fase de investigação, na fase pré-processual. E o pior ainda, que esse inquérito ele foi instaurado e não foi observado o princípio do juízo natural, porque o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal determina a distribuição. Não se pode escolher um magistrado para presidir o inquérito. O próprio regimento é muito claro nesse sentido. E também ele foi instaurado para apuração de fatos incertos. Toda investigação que é realizada, ela tem que ter um fato determinado. Nós vamos partir do fato para da pessoa, nunca da pessoa para o fato. E não existem fatos determinados. À medida que fatos vão ocorrendo, a conta-gotas, eles vão sendo colocados nesse inquérito judicial, que realmente não existe, não é possível isso, nós termos uma investigação constantemente aberta que vai durar não sei quanto tempo. Né? Então, nós partimos de um determinado fato concreto e vamos à busca da pessoa que realizou aquele fato. E esse fato, em tese, pelo menos, ele deve constituir uma infração penal. Caso contrário, sequer pode ser instaurada uma investigação. E o pior ainda de tudo isso é que não houve intervenção do Ministério Público. O Ministério Público era o titular da ação penal pública. É ele que deveria ou proceder a essa investigação ou acompanhar, fiscalizar essa investigação que é realizada pela Polícia Judiciária, ou se Polícia Federal ou Polícia Estadual. Né? Tudo isso a depender do crime que é praticado. Então, nós temos um inquérito instaurado de ofício, uma distribuição dirigida para apurar fatos incertos
sem a participação do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Qualquer tipo de investigação é destinada a ele. Promotor de justiça, nos termos da Constituição Federal, membro do Ministério Público, melhor dizendo, é o fiscal da ordem jurídica. Qualquer investigação de infração penal deve ter necessariamente a fiscalização do Ministério Público. Qualquer tipo de procedimento, de acordo com o Código de Processo Penal, exige a prévia manifestação do Ministério Público, sob pena de nulidade absoluta, já que o promotor de justiça é o fiscal da ordem jurídica, o fiscal do regime democrático. Então, não se pode, de maneira nenhuma, investigar um crime sem que haja intervenção do Ministério Público. Isso quer dizer que esse inquérito judicial é um inquérito que, desde a sua nascença, desde o nascedouro, é um inquérito que traz provas ilícitas, provas que são nulas absolutamente e não podem ser convalidadas de maneira nenhuma. Mesmo que posteriormente haja intervenção do órgão ministerial, do Procurador-Geral da República, no caso, assim mesmo, essas provas, que são provas ilícitas, elas contaminam as demais provas produzidas, que por derivação também vão ser consideradas ilícitas. E temos uma situação peculiar, inclusive. É o investigador e, ao mesmo tempo, vítima. Nós temos um juiz de direito, no caso, um ministro do Supremo Tribunal Federal, apurando crimes indeterminados, que não se sabem quais, praticados contra ele mesmo, já que se trata de um representante do Supremo Tribunal Federal. Então, a própria investigador apurando um crime contra ele praticado. E criou-se com isso também uma peculiaridade, prerrogativa de foro pela qualidade da vítima, que não existe. Prerrogativa de foro, nós sabemos, que existe em razão das funções exercidas, para a proteção daquela função que determinada autoridade exerce. Não é nem a razão da pessoa, mas a da função que ela exerce. Então, temos uma outra característica similar, peculiar, desse inquérito judicial, que é a prerrogativa de foro, de acordo com a qualidade da vítima. O fundamento empregado para esse inquérito judicial é o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que diz que, nos crimes praticados nas dependências da Corte contra ministros ou pessoas a ele ligados de alguma maneira, o presidente do Supremo Tribunal Federal abrirá uma investigação. Só que esse regimento interno, e esse dispositivo também, porque ele não foi alterado posteriormente, ele é de 1980, anterior à nossa Constituição Federal. Antes da Constituição Federal, nós tínhamos até, na nossa legislação processual penal, chamado procedimento judicialiforme. Por quê? Porque o Ministério Público ainda não era o titular exclusivo da ação penal pública. Então, nas infrações menos graves, principalmente nas contravenções penais, o delegado de polícia baixava uma portaria e essa portaria era equivalente à denúncia. Existia nessa época, inclusive, promotores ad hoc. Nas comarcas onde não existiam promotores de justiça, o governador poderia designar um promotor de justiça. Hoje isso daí é impensado. Haja vista que a Constituição Federal tem como Ministério Público o titular exclusivo da ação penal pública. E o sistema hoje existente na nossa Constituição Federal é o sistema acusatório. O juiz julga, Ministério Público acusa, em algumas situações pode até investigar, em razão do seu poder investigativo, e a defesa defende. Então o juiz ele não pode investigar, o juiz não pode acusar. Então, dentro do sistema acusatório, nós temos partes muito bem definidas. A partir do momento que a gente viola esse sistema acusatório, que decorre da interpretação de diversas normas previstas na nossa Constituição Federal,